que colocou esse texto maravilhoso, não somente para os seus discípulos daquela época, mas sim para nós nos dias de hoje, para que o Evangelho continuasse sendo ministrado, porque o nosso Jesus, o nosso Mestre, Ele não pregava, Ele ensinava, amém? Amém. É o nosso educador e o nosso protetor diário através do Espírito Santo. Amém. Irmãos, não precisa de leitor esta noite, eu vou falar só as palavras-chave que se encontram dentro desta bem-aventurança, amém? Vocês possam acompanhar com os vossos olhos, para que a gente não perca muito tempo, né? Que o tempo vai passando muito rápido e o texto é um pouco longo, mas vamos poder acompanhar, amém? Encontraram, irmãos? Amém. Mateus 5, amém? A bem-aventurança do Senhor, Ele diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores e bem-aventurados perseguidos. Amém? Amém. Glória a Deus. São 8 palavras bem-aventuradas para mim e para você esta noite. Amém? Vamos sentar. Não sei se colocaram de pé, mas não tem problema, porque eu lembro muito bem, né, irmãos? Hoje a igreja exige muito para que todos façam isso, façam aquilo, mas Jesus era tão humilde que não fala na palavra se ele ensinava de pé ou sentado, né, irmãos? Mas o que a gente tem a certeza que ele passava os ensinamentos de Deus para todo o povo, para toda a multidão, amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de nos ter acompanhado até aqui, e com certeza, creio eu, né? Com certeza não, creio eu, espero todos que vieram conosco, de nos levar de volta para casa, amém? Glória a Deus. Irmãos, quem está contente? Quem está um pouco desanimado? Tem? Vamos ser sinceros, né, irmãos? Quem espera que esse ano seja um pouco melhor que o ano passado? Quem espera mudar totalmente de vida? Olha, a última pergunta é que permaneceu mais forte, né? Quem quer uma mudança de vida, né, irmãos? Vamos escutar a mensagem desta noite. Eu pretendo não me estender muito, e depois da mensagem eles vão louvar mais um hino, amém? Para a gente estar encerrando o culto. Mas, irmãos, vejamos bem, a palavra do nosso educador, do nosso mestre, do nosso professor Jesus, esta noite, ele nos coloca a humildade em primeiro lugar. Vocês notaram? Jesus colocou: bem-aventurados humildes. Ele coloca os humildes porque, em primeiro plano, ele era um ser humilde. Amém, irmãos? Sim. Tá. Só não me interrompam na palavra, senão não vai dar certo, tá, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, vejamos: bem-aventurados humildes. Tem uma pessoa, vou colocar um exemplo, que vivia com seu marido dentro de casa, e ela tinha um bebê, irmãos, pequenino. Quem já teve filho sabe, né? Como os pequeninos exigem atenção, eles choram muito. Amém, vou chegar lá no segundo item, que é os que choram. Mas uma certa dona de casa, ela tinha um marido no qual ela passava
assim que Ele nos responda. Amém? Conforme a vontade dEle e não a nossa. Irmãos, ela colocava o café para o seu marido todos os dias, no qual ele saía para trabalhar. Ele não deixava faltar o pão de cada dia, ele não deixava a sua casa passar necessidade, não. Ele cumpria um dever de um homem para com o seu lar, para com sua esposa, para com o seu filho. Amém? Amém. Só que o que ela esperava é a atenção dele para com ela. Isso ela não obtinha até aquele momento. Só que mesmo assim, ela não deixava de fazer a parte dela. Amém? Amém. Ela colocava o café do seu marido todos os dias. E ela podia observar em 4 dias consecutivos cenas diferentes, mas na mesma situação. Por exemplo, ela botava o café do seu marido, a caneca e o pratinho com um pedaço de pão. Amém? Amém. Ele saía para trabalhar, não falava nada e tomava o seu rumo para o trabalho. Mas ela pegava aquela louça e colocava na pia, e ela pôde observar o quê? O café, ele tomou tudo, deixou a caneca seca. Mas ela pôde observar que o marido não comeu totalmente o pão, ele deixou um pedaço sobrando sobre o mesmo. Aí, lembrando de Jesus, lembrando de suas orações, ela pôde perceber e refletir: poxa, o meu marido tomou todo o café, mas o pão faltou completar, comer por completo. Irmãos, ela esperava que em Deus, que Ele fizesse a obra por completo na casa dela, na família dela. Ela esperasse que um dia aquele marido fosse se alimentar por completo da palavra do Senhor, porque outrora ele já havia ido para as igrejas com ela, havia frequentado cultos, mas de repente um dia ele abandonou, ela acabou indo sozinha. Ele era conhecedor da palavra, por isso ela lembrava: Senhor, assim como esse pão que ele deixou incompleto, que ele não comeu por inteiro, eu quero meu marido de volta para a tua obra, se servindo, Senhor, assim como eu sou a sua serva até os dias de hoje. Eu quero que o meu marido amanhã não deixe nenhum pedaço de pão, mas que ele se alimente por completo, porque ele já é um conhecedor da tua palavra. No próximo dia, ela fez o mesmo, colocou a caneca de café com leite, colocou mais um pão. Ele comeu o pão, comeu as bolachas, deixou os farelos no prato, não como o primeiro dia, deixou os farelos, mas ela pôde observar na caneca, irmãos. Ele secou a caneca novamente. Ela observou na borda da caneca as marcas, as manchas do café. Vocês já observaram isso, irmãos? A caneca fica com uma marquinha, não fica? A marca, a mancha do café ficou. O que ela lembrou? Senhor, ele continua da mesma forma. Aí ficaram as marcas todos os dias, a mesma situação. Irmãos, quantos de vocês beberam tudo nessa vida, experimentaram de tudo, quem sabe estão tentando uma mudança, mas mesmo assim ainda continuam as marcas, as manchas nessa caneca espiritual essa noite? E foi isso que ela observou. Mas ela lavou, irmãos. Amém. O terceiro dia, ela faz o mesmo, coloca a louça, coloca os alimentos, a bebida, o café sobre a mesa. Ele sai para trabalhar, ela recolhe a louça, mas ela observa algo diferente. Ele derramou um pouco do café no pires. Aí ela lembra e disse assim: Senhor, quantas lágrimas eu tenho derramado
reclamando a mudança na minha vida. É assim, irmãos. Quantos de nós nos derramamos em lágrimas na presença do Senhor? E pode ter certeza, vocês sabem o que eu estou falando. Ele tem contemplado tudo aquilo que a gente tem colocado para Ele. Mas não vamos desanimar, não. Sabe por quê? O que derramou, o que passou, passou. O que vale é a gente manter a caneca cheia de esperança, cheio de fé. É assim que Jesus quer no nosso coração. A fé transbordando, não somente transbordar no café com leite, como aquele marido deixou transbordar e derramar, não, mas que sim, transborde, derrame sobre o pires espiritual, que vem da caneca espiritual. Essa esperança tem que ser transbordada, irmãos. Vamos desejar no nosso coração, pedir para que o nosso coração transborde na presença do Senhor com fé e esperança. Quarto dia, ela colocou o mesmo produto, o mesmo alimento, a mesma bebida para o seu marido. Ele saiu. Só que ela pôde observar no quarto dia, olhou para a caneca e ela sabia que aquela caneca era somente dele. Irmãos, sabe quando a gente está em casa, não sei aqui se tem alguém assim, a gente tem uma caneca. Eu lembro que uma vez eu tinha, né? Eu usava a mesma caneca para tomar café, irmãos. Tinha que ser aquela, era a minha caneca do café de todo dia. Quem já teve essa experiência? Quem não teve, mas já escutou, já compartilhou com alguém. Quando a gente acostuma, é a minha caneca, é aquela que eu quero usar todo dia, amém? É uma rotina, né, irmãos? Não deixa de ser uma rotina. Então essa esposa colocava a mesma caneca, porque ela sabia que ele não ia aceitar outra. Só que ela pôde observar o quê? A caneca já estava com uma lasca, um quebradinho, irmãos. E ela pensava, se eu for falar para ele do jeito que ele é, ele não vai aceitar. Ele vai querer continuar com a mesma caneca quebrada e trincada. Ele não vai aceitar que eu compre outra e coloque no lugar. Irmãos, aquele homem precisava, ele já estava quebrado, já estava trincando, e ela sabia que se ele continuasse usando a mesma louça para tomar o seu café, uma bebida outra, aquela rachadura ia aumentar, amém? Ia acabar em prejuízo, a caneca ia ter que ser jogada fora, mais dia, menos dia. É assim com Deus, irmãos. Muitas pessoas insistem em continuar da mesma forma, mesmo lascados, mesmo quebrados, irmãos. Nós muitas vezes persistimos em continuar da mesma forma, mas o Senhor quer nos dar, assim como aquela esposa queria entregar uma caneca nova para o seu marido e sabia que ele era teimoso, que ele insistia em continuar com a mesma. Muitos de nós somos assim. O Senhor coloca à nossa disposição transformar a minha vida e a tua, nos fazer um vaso novo, colocar uma caneca nova para a gente se alimentar na presença dele, e nós insistimos continuar da mesma forma. Ele quer mudança para mim e para ti. Ele quer algo novo. Ele quer nos colocar novidade, irmãos. Ele quer que a gente enxergue mudança. Ele quer mudar a minha vida e a tua. Muitas vezes é eu e você que não queremos. Por isso que ele fala: bem-aventurado os humildes. Vamos buscar humildade com Jesus. Ele era o nosso ensinador. Ele ensinava os discípulos, os apóstolos, que erraram tanto quanto eu e você.
ela não desistia, né? Ela tinha um bebê pequeno, ela cuidava dessa criança. Vocês sabem quem teve filhos pequenos ou não tiveram e sabe como reagem os bebês? Vejamos, o bebê ele chora quando quer a atenção da sua mãe, não é? Irmãos, muitas vezes eu e você choramos pedindo atenção do nosso Deus. Não é assim? Senhor, fica perto de mim. O bebê chora porque ele está sozinho num lugar, ele está sozinho no recinto, quem sabe na sala, no quarto, e a sua mãe está fazendo uma outra atividade, quem sabe está cozinhando, fazendo a comidinha do seu filho, e ele começa a chorar, e ela chega perto e ele para, porque ela deu atenção para ele, largou o que estava fazendo e se achegou próximo dele, e ele parou de chorar. Quantos de nós estamos chorando, irmãos? Mas quando a gente pede a presença de Jesus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a nossa lágrima desce. Não é que ele larga tudo, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas a gente nota que é espiritual sente, quem já conversou com o Espírito Santo sente, quando ele se achega perto de mim, de você, aí nós paramos de chorar de tristeza, mas aí a gente começa a chorar de alegria, porque sentimos a presença do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que ser como crianças, assim como o bebê reage na presença da sua mãe, ou quando está longe da sua mãe, pede: mãe, vem perto de mim. Nós pedimos: Senhor, se achega perto de mim com teu Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, o bebê chora quando está com fome, não é assim? Começa a chorar, não fala ainda, não consegue, mas a mãe conhece pelo choro, irmãos, e ela vai lá e leva a comidinha, ou leva uma mamadeira para a sua criança. É assim quantas vezes eu e você estamos com fome do que? Da palavra do Senhor. Precisamos escutar algo que desperta a nossa mente e seja levado direto ao nosso coração, para que novamente a gente abra o mesmo e ele entra novamente na nossa vida, no nosso ser, nos sustentando e matando a nossa fome espiritual. Aleluia, Jesus. O bebê chora também quando ele está sujo, né? Precisa trocar a fraldinha, ele chora também. Nós sabemos disso. Irmãos, a mamãe vai lá e troca a fralda. Ele para de chorar, está limpinho, está sequinho. Só que eu acho tão interessante, olha como Deus trabalha em todas as situações aqui da terra. Tudo que a gente nota que a gente faz aqui, a gente compara com Jesus. Vejamos, a mamãe é que tem que trocar a fralda do seu filho. O bebê se limpa sozinho, irmãos? Não. Ele precisa da ajuda da mãe, não precisa? É impossível um bebê trocar a fralda sozinho. Ele pode até tentar, mas ele vai continuar sujo. Ele não vai saber fazer aquela autolimpeza para ele ficar totalmente limpo. Olha como Deus é poderoso. Jamais eu e você vamos conseguir nos limpar se não for com a ajuda dele. Ele que faz a obra em mim e você. É impossível, irmãos, eu e você dizer: deixa, Senhor, que eu me limpo sozinho. Não. Aquele que é criança, como esse bebê dessa parábola agora, ele precisa 100% da ajuda da mãe. Eu e você, como crianças na presença do nosso Pai, que é Deus Todo-Poderoso, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, 100% para ficarmos limpos. É impossível como não ser assim. Amém? O bebê também chora quando está com dor. Não é assim? Nossa, como ele chora quando está com dor, né? Quantos bebês abrem aquele bocão?
uma boa mãe, uma atenta mãe, vai fazer o quê? Levar ao médico. Para o médico medicar o bebê. Amém? Glória a Deus. Para ficar mais seguro. Com o Senhor, como é que é, irmãos? Olha só. Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai, né? Eu usei o exemplo da mãe com o bebê. Agora, quem é o nosso Pai espiritual? Deus. Amém? Ele contempla nossas dores. Amém, irmãos? A nossa dor que corrói o nosso coração, a nossa angústia, a nossa tristeza, tudo que nós passamos, Ele tem contemplado. O que Ele faz? Ele nos leva para o médico dos médicos, que é Jesus. Ele entra com medicamento, Ele aplica a palavra no nosso coração e na nossa mente, e nós ficamos sarados e curados. Porque Jesus curava os enfermos, mas hoje Ele diz na palavra que Ele veio para curar os enfermos, irmãos. Ele curava sim as enfermidades, paralíticos, cegos, coxos, todos nós sabemos, aprendemos com a palavra do Senhor. Mas hoje, assim como a mensagem desta noite, o que Ele quer mesmo é medicar a nossa alma. Almas abatidas que se encontram em todo canto dessa terra. Almas que ainda não encontraram o remédio adequado para curar a ferida, irmãos. Ele já carregou todas as nossas enfermidades. Basta eu e você tomar posse, porque Ele já nos curou, irmãos. Por que a gente vive na hipocrisia? Senhor, cura minha alma. Eu não consigo sair dessa situação, Senhor. Eu espero a tua ajuda. Irmãos, Ele já nos curou. Basta a gente abraçar o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo. A cura está diante de nós. A cura já está dentro de nós. Vamos parar de ser pessimista. Vamos levantar nossa cabeça, irmãos. Jesus está voltando, mas Ele já entregou a cura. Deus já nos colocou diante de Jesus para curar a minha ferida e a tua, o meu machucado e o teu, o meu desgaste e o teu. Está na hora de gente tomar posse. Vamos parar de dar cara para o diabo bater, irmãos. Eu não gosto de falar desse teatino, mas de vez em quando a gente tem que falar, porque ele tem soprado na minha mente e na tua que a gente não vai conseguir vencer. Como que não, se nós somos um povo vitorioso? Quem quer ir para o céu? Eu quero. Nós temos tudo para subir. Só não tem quem não quer. Só não tem quem não tomou o remédio de Jesus. Porque Ele tem a cura para nos oferecer todos os dias. Dá pena daquele que está rastejando na rua. Continua com a mesma vida. Por quê? Se Jesus está contigo todos os dias. A grande promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias. Aleluia! Nós somos um povo louco, irmãos. Né? Wilson,
a rede. Volta a pescar para o Senhor. Volta a fazer a obra para o Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, bem-aventurados mansos. É o terceiro, né? Essa mulher tinha plantas em casa. Ela saía na rua todos os dias com os vasos dentro do seu quintal também, da área. Três coisas que ela fazia com as plantas, que é o que todos que cuidam, os agricultores devem fazer, os jardineiros, né? Não sei se tem algum jardineiro aqui, ou algum agricultor, amém? Jardineiro, mais jardinagem as plantas. Primeiro, regá-las quando tem dias quentes que não chove, amém? Regar as plantas, molhar as plantas. Segundo, podá-las, né? Podar para manter bonita, viçosa. E terceiro, tem gente que conversa com as plantas, não é, irmãos? É bonito, não é? A gente dialogar com as plantinhas, quem gosta e tem, ela fazia essas três coisas. Irmãos, o que seria isso com o Senhor? Primeiro, Ele quer que a gente tome da palavra, nos sustente da palavra todos os dias. Nós somos como plantas, temos que ser regados pela água divina todos os dias, para não se deixar secar, para não se deixar morrer, para não se deixar virar a cabeça para baixo. Muitas plantas, quando estão fracas, quando estão esmorecendo, elas baixam a cabecinha, né? Ficam murchinhas. O Senhor não quer assim. Ele quer que você nos alimente todo dia da palavra do Senhor. Para podar as plantas. Podar a planta é tirar da nossa vida tudo aquilo que não presta. Ela estava tirando, mesmo com a vida que ela estava tendo, com o sucesso que ela estava esperando, o retorno do Senhor, o auxílio do Senhor, a resposta do Senhor. Ela não desistia, mas ela não era relaxada. Digo eu, relaxada e deixar Deus fazer tudo, não. Ela fazia parte dela. Ela tirava da vida dela tudo aquilo que não prestava. Ela tirava fora, irmãos, para se manter uma planta viçosa na presença de Deus. E terceiro, eu falei, falar com as plantas, né? Ela dialogava com o Senhor. Ela dialogava com o Espírito Santo, como se fosse um amigo dela, pessoal, de carne e osso. Assim, ela tinha a presença do Espírito Santo com ela todos os dias, e ela se mantinha de pé na presença de Deus. Isso trazia o que para ela? A mansidão. Não é assim, irmãos? Quem anda descalço na terra, quem toma um banho de mar, quem conversa com as plantas e trata das mesmas, traz mansidão. Amém? Esse que o Senhor Jesus quer para mim e para você também. Fome e sede de justiça. Irmãos, lembra que eu falei que o marido dela era problemático, né? Faltava atenção com a esposa. Mas um dia esse marido saiu para trabalhar, e o que aconteceu? O amigo dele, o colega dele, chegou e fez um convite. Olha, eu noto que a tua vida não está legal, meu amigo. Eu vou convidar você para ir na casa de uma mulher. Ela não mora aqui, mora numa outra cidade, mas não é muito longe. Eu quero te levar até lá. Você vai gostar dela. E ela faz orações muito fortes. Você não vai se arrepender. Só que, meu amigo, eu vou com o meu carro. Você pode ir comigo, né? Já que o teu está com problema, você tem que fazer umas reformas. Vamos com o meu carro. Só que você coloca gasolina, pode ser. Aí ele pensou, foi para casa. E num desses dias, depois do convite, ele teve um sonho. Ele sonhou com Jesus. E disse assim: olha, você já conhece o caminho que eu tenho para ti. Se você for lá nessa mulher, você vai ter a resposta rápida. Mas se você me buscar, vai demorar. O processo é lento. Você já conhece a minha palavra. Você já conhece,
quiser lá, você é livre. Você tem livre-arbítrio. Você pode ter a resposta rápida. Comigo, eu já vou te avisar. Vai demorar. Mas você é que sabe. Mas você me conhece. Mas tem uma diferença. Se você for nessa mulher, a resposta é no ato. Mas você tem que pagar para chegar até lá. Comigo, a resposta pode demorar um bom tempo. Mas comigo, você não precisa pagar nada. Porque eu já paguei o preço por você na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Eu já paguei o preço por você. Eu estou na graça de Deus. Jesus é o tempo da graça de Deus. Aleluia. Bem-aventurados misericordiosos. É o próximo, né? O que aconteceu? Esse homem tomou uma atitude, reagiu de forma diferente, impactou sua esposa no próximo dia e houve uma mudança. Começou a haver uma mudança quando ele disse: minha esposa, eu quero ir para a igreja com você, eu quero voltar a servir a Jesus, porque ele me visitou essa noite. Você me perdoa? Bem-aventurado os misericordiosos. Como era uma mulher de oração, esperava essa posição do seu marido há tanto tempo que ela esperava. Automaticamente ela entrou com a misericórdia perante o seu marido, porque ela perdoou de todo o seu coração. Ela entrou com misericórdia. Aleluia. Agora, bem-aventurados limpos de coração, né? O sexto, né? Limpos de coração. Aquele marido, ele tinha um carro velhinho e tinha películas. Só que começou a se rasgar as películas e ele tirou. E ela falou para ele: marido, deixa o carro sem película mesmo. O vidro fica tão transparente, tão bonito. Vamos mudar um pouco também o nosso carro. Ele aceitou. Foi humilde, primeiro da bem-aventurança, e aceitou a ideia dela. Um certo dia ela começou a observar: meu Deus, como o Senhor trabalha até no nosso carro. Outrora, o meu marido estava distante de ti, Senhor, e quando eu olhava ele dentro do carro, eu não enxergava ele. Ou seja, as pessoas que olhavam o carro, viam o carro por fora, mas não sabiam que o meu marido estava escuro por dentro. Assim como ela não enxergava o mesmo dentro do carro, as pessoas não sabiam que ele por fora, ele era uma bênção, mas por dentro, as pessoas não sabiam como ele estava reagindo. Foi tirada a película, ela pôde observar: agora sim, eu enxergo meu marido dentro do carro e fora. É assim que ele é na minha vida e dentro de casa. O que as pessoas veem dele agora, com certeza ele é por dentro, porque houve uma mudança. Bem-aventurados limpos de coração. O coração dele foi renovado, foi limpo na presença de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Amém? Essa mulher tinha uma vizinha que tinha um problema grave com seu filho, que era um jovem que aumentava muito o som das músicas, mas ela disse para essa mulher assim: olha, minha vizinha, não briga com seu filho. Eu estou orando por ele também todos os dias, como eu orei pelo meu marido. Você vai obter uma resposta. Você está esperando em Deus, não está? Ela disse: estou. Então aguarda que ele vai te responder. Essa mãe deu para esse jovem um pendrive para ele escutar sons, louvores no seu carro. Amém? E um certo dia ele estava saindo e deixou a chave na posição e saiu do carro para entrar dentro de casa e buscar uma coisa rápida. Voltou para o carro e notou o quê? Tudo no mesmo lugar. A chave estava no lugar, tudo certinho. Só que ele notou
em cima do banco do carro. Aí ele pôde observar o quê? Meu Deus, o que aconteceu? Falou para sua mãe o ditado, o que ocorreu. A sua mãe disse assim: filho, o seu som foi roubado, mas você pode comprar outro para escutar o pendrive. Ele já havia se arrependido do que ele tinha feito. Mãe, eu deveria ter te escutado. Agora, mãe, eu posso escutar sim o pendrive que você me deu, só que eu vou ter que pagar um preço para colocar um novo no lugar. Irmãos, muitas vezes, né, Deus dá tudo de graça para a gente. Meu filho, pega o que é para ti, tu vai ter êxito. Isso é bom para ti, isso é o melhor para a tua vida. A gente desconsidera, deixa para trás. Quem sabe um dia eu vou usar, Senhor. Quem sabe um dia eu vou fazer, Senhor. Esse jovem, quem sabe, pensava assim, mas deixou passar batido. Furtar o som, ele reconheceu que errou. Voltou atrás? Não, ele tinha que seguir aqui em diante. Não é assim, irmãos? Nunca devemos voltar atrás, só partir daqui para frente. O que passou, passou. Se perdeu, perdeu. Compra um novo. Se precisar gastar, vamos ter que desembolsar. O prejuízo, quem teve foi jovem, mas o importante é que ele reconheceu. Ele investiu em comprar um novo. Mas se ele tivesse ouvido a voz da sua mãe, que veio através do Espírito Santo, ele precisava gastar em vão. Amém, irmãos? Vamos aproveitar cada oportunidade. Amém. Agora o último: bem-aventurados perseguidos. Irmãos, aquela esposa não estava, ela andava pela rua, debaixo dos postes, debaixo do sol quente durante o dia. Ela notava que quando ela passava, antes de chegar debaixo do poste aceso com a luz da noite, a sua sombra ficava sempre atrás dela. Quando ela passava debaixo do poste, a sombra ficava do lado, não é assim, irmãos? E quando ela ultrapassava o poste, a luz do poste, a sombra ficava à frente dela. Ela começou a pensar: Senhor, é a mesma coisa com o sol, a luz do poste e a luz solar. A sombra fica atrás, do lado e na frente. O que é isso, irmãos? Bem-aventurados perseguidos. A perseguição é a sombra, amém? Antes da gente passar debaixo do poste, lembram vocês? Lembram? Tá? Ou do sol, conforme onde a gente está, a sombra fica atrás. Isso é o que? As pessoas que nos perseguem, tá, irmãos? Vejam bem, perseguir é ficar perto da gente. Seguir a gente é uma coisa, agora perseguir é coisa negativa. Seguir é coisa positiva, amém, irmãos? Sim. Quando alguém nos segue, é positivo. Persegue, negativo. A sombra está atrás. São os nossos perseguidores terrenos. Quando a gente está debaixo do poste, a sombra está do lado. O perigo está maior. Sabe por que está maior? Porque são as pessoas que estão do nosso lado dia a dia e não são dignas de nossa confiança. Não são pessoas boas que estão com a gente. Agora, quando ultrapassamos o poste, estamos debaixo do sol, a sombra está à nossa frente, o perigo está aumentando. Vocês viram? A sombra atrás, um pouco, do lado está piorando, agora na frente é pior ainda. É o adversário da nossa vida. Ele não é nosso adversário, porque não é nada nosso. Ele é o adversário da nossa vida. Ele está na frente, por quê? Porque ele quer nos tirar da direção de Deus. E quem dirige a minha vida e a tua, quem está na minha frente e da tua frente, é Jesus. Ele que tem a direção para mim e para ti. Ele
Irmãos, vamos admitir, vamos aceitar. Para a gente ser perseguido atrás, do lado e na frente, não importa. O que importa é que eu e você estamos agradando a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Irmãos, agora eles vão louvar mais um hino para encerrar. Quem quiser, fiquem bem tranquilos, fiquem bem à vontade. Eu não sou daquela de mecanizar o culto, não, tá? Eu gosto de deixar a pessoa bem à vontade. Não peço para botar a mão no coração, não peço para fechar os olhos, não falo que tem que vir aqui, não. Mas quem quiser chegar mais pertinho aqui, não de mim, não dos irmãos, não do louvor, mas se sentir à vontade de chegar mais perto de Deus e se apropriar da palavra essa noite, fiquem à vontade, irmãos. O importante é adorar a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós, irmão, vou convidar vocês para vir para cá. Chega mais perto aqui, irmão. Aleluia. Irmãos, parece que a gente combina, né? Antes de vir, mas a gente não combina não. Isso aí é Deus que coloca no nosso coração. E a própria palavra fala, né? Como andaremos juntos se não tiver de acordo. Mas isso é só o Espírito da gente que está de acordo através da palavra, sabe? Então assim, ó, uma dica, né, de alguém que já passou pela mesma fase que nós passando agora. A nossa vida é feita de fases, né? Sabe? A gente vai convivendo de fase, e a nossa vida é como uma roda gigante. Um dia a gente está aqui embaixo, um dia a gente está lá em cima, e pela misericórdia de Deus, hoje eu passei por essa fase, estou caminhando um pouquinho mais ali, mas pela misericórdia de Deus, é verdade, Obrigado, Jesus. E aí é o seguinte, quando eu estava nessa fase dentro do desafio, caminhando, eu procurava estar perto das pessoas que estavam buscando mais a Deus. Eu estava procurando estar perto daquelas pessoas que estavam adorando o Senhor. Eu estava procurando adorar o Senhor, e o Senhor sempre falando através de uma folha, através de um passarinho, através de qualquer coisa. Às vezes a gente pede para o Senhor, fala comigo. E o Senhor está tentando falar contigo de várias maneiras, mas tu quer que o profeta venha aqui, coloque a mão no desejo que o Senhor. Não, irmão. Seja sensível para escutar o voz do Espírito Santo, que Ele vai falar contigo. Ei, o véu foi rasgado. Tu não precisa mais de sacerdote para chegar a Deus. Tu tens acesso ao Pai. Amém? Amém? O Senhor está assim, ó, braços abertos, para aquele que quiser chegar perto dele. Se tu se achegar a Ele de maneira alguma, Ele vai te lançar fora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o mundo ainda está na palavra de Deus.
choro vem, quando a doença vem, quando os problemas vêm, é difícil a gente se alegrar do Senhor, irmão. Glória a Deus. Mas se alegra que Deus é contigo. E assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Sabe por quê? Porque é escolhido de Deus. E quando a gente é escolhido de Deus, Deus guarda a gente. Mas Ele espera o momento certo para se posicionar. Amém? Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos encerrar o culto. Amém. 9h12, irmãos. Desculpa, né? Vocês desculpa, gente. Amém. Entraram com misericórdia. Amém. Pode ser. Tá. Só para. Ô, irmãos, antes de eu encerrar o culto, bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Se alguém quiser, quando sair daqui, tá? Independente como tá, independente, tá, irmãos? Fala bem à vontade mesmo. Se alguém quiser procurar a gente, tá? Eu tenho um cartãozinho aqui do projeto para estar com a gente nesse trabalho, tá? A gente está fazendo um trabalho bem bonito, fazendo os cultos, tudo. A gente está se virando, sabe? Está começando agora, tudo tem um começo, né, irmãos? Então é um projeto bem diferenciado para os meninos do desafio, envolve as famílias, mães, esposa, filhos, tudo, tá bom? Quem quiser, tá? Procura a minha menina, o Wilson aqui, que a gente entrega o cartão, amém? Amém. Glória a Deus. Quem não tiver nenhuma direção, quem não tiver congregação, se junte com a gente, tá? Que a gente é bem unido, mas uma observação, somos tudo louco, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos à bênção final. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, amém? Amém. E como diz a santa palavra do Senhor, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então vamos em paz e fiquem em paz, e que o nosso Senhor nos acompanhe agora e para todos sempre. Amém.